Então, bom dia, pessoal. Hoje é dia 29 do 7. Eu não sei quanto que tá a temperatura no estado de vocês, mas parece que aqui em São Paulo amanheceu 5 graus. Então está bem frio. Eu vou falar hoje sobre alguns princípios de lógica, né? Tabela verdade, proposição. Mas antes eu queria só falar um pouquinho sobre a aula passada. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu acho que todos conseguem ver minha tela. Sim, estamos vendo. Tá bom. Então, ok, olha. Aula passada eu coloquei esse aula 1 aqui já no Moodle, tá? Então é só você clicar, já aparece o seu PDF aqui direto. Eu falei sobre conjuntos numéricos importantes. Não que os outros que não apareçam aqui não são importantes, mas alguns que a gente vai estudar tanto, eu coloquei aqui, né? Os naturais, conjunto dos números naturais. Depois eu falei conjunto dos números inteiros, que ele até falei aqui que ele é um grupo, porque a propriedade de adição satisfaz três. Opa, a operação de adição satisfaz três propriedades aqui que são importantes. E aí eu posso também definir uma outra operação que é a multiplicação. Só que na multiplicação, nem os naturais nem os inteiros agem também como na adição, né? E aí a gente consegue falar dos racionais, que aí nos racionais a coisa é boa, né? Eu até deixei esse exercício que na adição e na multiplicação sem o zero aqui, os racionais sem o zero, a adição e a multiplicação satisfaz tanto a associativa, existe neutro e existe inverso sobre Q. E a multiplicação também, se você tirar o zero, porque o zero é o único que não teria inverso multiplicativo, né? Ou seja, ninguém vezes zero nos racionais consegue dar 1. Depois eu falei sobre o conjunto dos números reais. Dei até um exemplo de como encontrar dado uma dízima periódica, como encontrar a fração que representa essa dízima periódica, né? Eu até falei que os reais é o conjunto de todas as dízimas periódicas e todas as dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas são os irracionais. E aí eu dei um exemplo de uma dízima não periódica aqui, que é uma construção bem simples, né? Você vê que não tem período, tem uma regularidade na construção desse número, mas não há um período que se repita infinitamente aqui na ideia do número. Já. E depois eu falei aqui de um outro número irracional, que é o x ao quadrado igual a 2. Esse número positivo aqui, que elevado ao quadrado que é igual a 2, ou seja, esse número não negativo que ao quadrado é igual a 2, ele é chamado de raiz de 2. Tá? Esse número é não racional. Então eu vou começar a aula falando sobre esse número aqui, mostrando que ele não é racional. Professor, Pode falar. eu posso tirar uma dúvida rapidinho sobre a definição lá? Pode. Então, quando você estava definindo os inteiros, você falou que K não pode, tinha que ser natural, certo? Na ideia dos positivos, né? Ah, tá. Isso. Na ideia da ordem, eu falo, né? Uhum, Certo, aqui. isso, bem aí. Só que eu não entendi por que que ele não pode ser um inteiro, já que a soma de dois inteiros também resulta um inteiro. Nessa definição da ordem aqui mesmo, é isso? Sim. Uhum. É porque, na verdade, eu estou definindo
eu estou definindo essa ordem nos inteiros, que é a ordem usual que a gente usa, né? Primeiro, antes de definir a ordem, eu tenho que caracterizar quem são os elementos positivos dos inteiros, né? E os naturais satisfazem não positivo, na verdade, os elementos não negativos dos inteiros, que seriam esses naturais aqui, esse conjunto, o conjunto dos números naturais. E aí eu consigo, caracterizado ele, eu consigo definir essa ordem. Já nos naturais, por que eu coloco todos os naturais aqui na ordem dos naturais? Porque não há negativos nos naturais. Mas lá o K também não podia ser inteiro? Podia ser, tipo, Mas, negativo, no caso? Porque nessa conta aí, ó, N igual a M mais K, isso. pra mim, o K, ele pode ser inteiro. Eu não vejo Vamos, por que não. vamos pensar assim, se a gente coloca qualquer inteiro aqui, K, então quer dizer que o menos 2 é maior que o menos um. Porque menos 2 é igual a menos um mais menos um. Então, se você pegar K igual a menos um, você tem que o menos 2 seria maior que maior, o menos um seria menor ou igual que menos 2. Ou em outro contexto, poderia falar que o um, o 2 é menor ou igual que um. Porque, E senão, agora? porque teríamos um igual a 2 mais menos um. Entendeu? É, entendi. Também tem o exemplo do... Você pega o M igual a menos 2 e o N igual a menos um. Aí fica menos um igual a menos 2 mais um. Isso. É, entendi. E realmente, o menos um é maior que o menos 2. Isso é verdade. Isso que você falou agora é verdade. Menos 2 Sim, é menor ou igual que menos um, porque o menos um é igual a menos 2 mais um. O K tem que ser entendi. positivo, não negativo, né? E outra dúvida, lá no conjunto dos números racionais, Pode quando falar. eu tenho uma divisão entre frações, Sim, isso ele não é, ele assim, quando a gente resolve, ele é um racional. Só é uma que ração. quando a gente está fazendo a divisão mesmo, o M e o N não são inteiros, então não é um racional? Não, o importante é o que você vai chegar. Quando você está com uma divisão de frações, você pode ter assim um número quebrado sobre outro número quebrado, né? Você está falando, Aham, né? sim. Só que esses números quebrados eles podem ser representados como frações também. Então, seria A sobre B dividido por M sobre N. Aham, Quando, isso. quando você faz essa divisão, o processo é conservar de cima e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Uhum, O que que você tem, então? Você tem que, na verdade, uma multiplicação de frações. A divisão de frações é representada como uma multiplicação de frações. sim. E a multiplicação de frações de inteiros é uma fração inteira, uma fração de números inteiros, né? Então, ele é Uhum. um racional. O Ah, importante é o que tá. vai chegar no final. Entendi. Tá bom, era só essas dúvidas mesmo. Obrigada. Então, ok, chegamos aqui nesse raiz de 2. Eu vou mostrar para vocês que ele não pode ser racional, tá? Mas primeiro, e vocês vão entender depois por que que eu estou fazendo essas demonstrações numa aula que pode ser de lógica, né? Porque hoje a gente vai tentar, eu vou tentar, pelo menos até a aula que vem, tentar chegar como que os conceitos de lógica podem ajudar a gente nessas concepções de demonstração, tá? Como que eles podem formalizar para a gente isso. Então, primeiro, gente, olha, eu vou fazer duas demonstrações aqui. Eu não vou enunciar o tópico aqui da aula ainda, porque é uma continuação da aula passada. Então, eu vou deixar aqui, continuação da aula passada. Então, um parênteses aqui. Continuação da aula passada. Deixa eu... Aqui seria continuação da aula passada. Primeira afirmação que eu vou fazer é o seguinte, olha. Eu vou chamar de proposição 1.
É... Eu vou chamar assim, ó, seja N pertencente a N só um instante. Isso mesmo, seja N pertencente a N. A afirmação é a seguinte, ó, se N ao quadrado é par, então N é par. E aí vamos ver a demonstração disso. E vocês vão entender por que eu tô fazendo essa proposição já já. A ideia seria o seguinte, olha, se o N ao quadrado é um número par, eu sei o que é um número par. O número par natural é o número que é múltiplo de 2, né? Então eu vou usar minha hipótese, né? A hipótese aqui que eu estou usando é que n ao quadrado é um múltiplo de 2. Então, como n ao quadrado ele é par, segue que n ao quadrado é igual a 2k para algum k pertencente a n, né? Então aqui é só a ideia da hipótese, olha, né? Essa aqui é a minha hipótese. A demonstração que eu vou fazer aqui para vocês é por contrapositivo, ou seja, eu vou mostrar o seguinte: se isso aqui não acontece, então isso também não acontece, né? É tipo isso aqui, olha. Eu quero demonstrar que P implica que, mas eu vou fazer na verdade. Eu vou colocar uma flecha só, uma, uma seta assim. P, então que. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês que não que, então não P. Mas essas duas afirmações aqui são equivalentes. É a mesma coisa. Afirmar isso é a mesma coisa que afirmar isso. Tá? E é assim que eu vou demonstrar a ideia. Eu vou chegar ao seguinte, olha. Que se o N não for par, eu vou ter que isso aqui não ocorre. Tá? Então, eu vou até escrever aqui, olha. A demonstração seguirá por contrapositiva. A demonstração seguirá por contrapositiva. Contrapositiva. O que é contrapositiva? Eu vou negar isso daqui e chegar na negação disso, tá? Então vamos lá, olha. Se n não é par, então n é igual a 2k mais 1 para algum k. Eu não vou usar k aqui não, porque senão pode confundir com o primeiro ali, né? Vou usar assim, olha. 2l mais 1 para algum L pertencente a N. Tá? Daí, o que acontece? O que é N ao quadrado? N ao quadrado é 2L mais 1 elevado ao quadrado, que se você aqui fazer
a distributiva aqui, isso aqui resulta em 4L ao quadrado mais 4L mais 1. E por sua vez, isso daqui é igual a 2 vezes 2L ao quadrado mais 2L mais 1. Né? Ou seja, né? Não ocorre isso daqui. Porque o que está acontecendo aqui é o seguinte, o n ao quadrado é igual 2 vezes alguma coisa mais 1, ou seja, aqui é ímpar. Esse valor é ímpar. Não sei se ímpar é acentuado, né? Acho que é ímpar acentuado. Ele é ímpar. Então, o que aconteceu? O não da minha tese aqui implica o não da minha hipótese. Então, por isso que é contrapositiva a demonstração que eu fiz. Não é uma demonstração direta. Eu uso a hipótese para demonstrar a minha tese, né? Usar isso aqui como hipótese e chegar que isso aqui é verdadeiro. Na verdade, eu fiz o seguinte, a contrapositiva, o que você faz? Você nega a tese e chega na negativa da hipótese. Ok? Então, eu só posso afirmar que o N tem que ser par. O N não pode ter outra possibilidade. Então, portanto, N é par. Porque se fosse ímpar, N ao quadrado daria ímpar também. Portanto, N é par. Então, isso aqui é um exemplo para vocês de demonstração por contrapositiva. E depois eu vou explicar, usando conceitos de lógica, por que a gente pode usar esse tipo de demonstração. Mas eu não queria chegar só nisso, né? Eu quero chegar agora que o resultado da aula passada é o seguinte: proposição 2. Proposição 2 que é o seguinte, olha. O número não negativo x pertencente a R tal que x ao quadrado é igual a 2 não é racional. Ou seja, raiz de 2 não pertence a quê? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o raiz de 2 não é uma dízima periódica. Se ele for, ele é uma dízima, só que é uma dízima que não tem período. Tudo bem, gente? Isso? Então, a demonstração disso agora é uma demonstração por absurdo. Por quê? Porque esse tipo de proposição aqui, onde você não tem muito claro quem que são as suas hipóteses, você só tem aqui uma afirmação direta, o número não negativo x, tal que x ao quadrado é igual a 2, não é racional, você só tem a afirmação direta. Você não tem aqui quais são as suas hipóteses. Então, as suas hipóteses são tudo aquilo que você já conhece, né, sobre os reais. Então, você não tem muito o que fazer para demonstrar isso aqui de maneira direta. Eu não estou dizendo que não dá para demonstrar de maneira direta, ou pelo menos por contrapositiva. Eu estou dizendo que você pode usar aqui mais facilmente
a redução ao absurdo. Então, a demonstração será feita por redução ao absurdo, tá? Então, a demonstração será feita por redução ao absurdo. Ao absurdo. Como é que é isso? Então, eu vou negar. Eu vou supor o contrário disso. Eu vou supor que raiz de 2 pertence a quê? Né? E vou chegar que isso implica uma contradição matemática. Então, suponha que raiz de 2 pertence a quê? Se pertence a quê, então existem n pertencente. Como é positivo, né? O raiz de 2 é um valor positivo, não negativo, então eu posso falar que eles pertencem aos naturais até, né? Aos inteiros positivos aqui. Tá? Esse aqui é o conjunto dos naturais até, né? Olha. Tais que raiz de 2 é igual a m sobre n. Além disso, gente, eu posso supor que a fração m sobre n é uma fração irredutível. E m sobre n é uma fração irredutível. Quando eu falo irredutível é porque não tem fatores comuns aqui que aparece im e aparece n. Então eu posso supor isso aqui. Não tem problema fazer isso, porque se não fosse, pode falar. O n ele tem que ser diferente de zero, né? Ah, dá certo. Eu vou só colocar aqui, né? N é diferente de zero. Tá? Para ficar bem definida a fração, né? Ok. Uma fração irredutível. Tudo bem, gente, isso? Tá, então, se é uma fração... Tá, então eu posso, elevando ao quadrado ambos os lados, o que a gente tem? Elevando ao quadrado, temos que isso aqui ao quadrado é 2, né? Raiz de 2 ao quadrado é 2. É igual a m ao quadrado sobre n ao quadrado. Então, se isso aqui acontece, eu posso dizer que m ao quadrado é igual a 2 vezes n ao quadrado. Então, quer dizer que eu elevei aqui ao quadrado, deu 2, aqui ficou m ao quadrado sobre n ao quadrado. Então, quer dizer que m ao quadrado é igual a 2n ao quadrado. Daí, m ao quadrado é par, e pela proposição 1, oi, Professor, pode falar. aí é o caso, se o m é par, quer dizer que a fração não é irredutível, né? O m, não, por enquanto que eu vou dizer que o m é par, né? O m aqui é par. Se eu tirar que o n é par também, aí sim a fração é redutível. Esse é o absurdo, Ah, sim, entendi agora. tá? Onde está querendo chegar. Então estamos chegando aqui que o m ao quadrado é par, então pela proposição 1, que foi o que eu acabei de demonstrar, né? Se um valor ao quadrado é par, ele próprio é par, então segue que m
é par. Tá bom? Então, assim, então existe K pertencente a N, tal que M é igual a 2K. Né? Agora eu vou trocar esse aqui nessa igualdade, olha. Né? Logo, o que acontece? Na igualdade aqui vai ficar o quê? Troca esse 2K por o M por 2K, fica 4K ao quadrado é igual a 2N ao quadrado. Isso aqui implica o quê? Como eu estou trabalhando nos... Eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2, né? Vai ficar assim. N ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Então, o N ao quadrado também é par. Então, eu posso novamente, pela proposição 1, N é par. Bom, mas então, se ambos são números pares, tanto M quanto N, né? Deixa eu colocar assim, ó. E existe L pertencente a N tal que N é igual a 2L. Ok? Assim, o que acontece com a fração M sobre N? Vai ficar assim, ó, 2K sobre 2L. 2K sobre 2L, na verdade, é igual a K sobre L. Isso é uma contradição, porque eu estou reduzindo a fração. O que é um absurdo. É um absurdo. Pois M sobre N é irredutível. Essa contradição me diz que raiz de 2 não é racional. Então, tá vendo? Olha, eu parti dessa hipótese aqui, essa hipótese aqui, me chega que isso chega que essa fração ela é tanto irredutível como redutível, né? E esse absurdo me diz que eu não posso assumir que raiz de 2 pertence a quê? Portanto, raiz de 2 não pertence a quê? Isso termina a demonstração. E a gente tem um outro exemplo aí, demonstrando de uma maneira não direta que não é um número racional. Alguma pergunta, gente, sobre isso? Nenhuma, tá bem claro. Professor, Ah, desculpa, perdão. Pode falar. Quem iria falar? é a Maria Laura aqui, tá me ouvindo? Pode falar, Maria. Eu consegui entender a demonstração. Eu só queria saber se dava para a gente, ao invés de colocar, de mostrar que a gente teria que teria como reduzir, a gente colocar mais uma proposição falando que por ela ser irredutível, por uma fração ser irredutível, a gente necessariamente precisa que um seja par e que o outro seja ímpar, para, tipo, só quando a gente achar que os dois são pares, a gente já falar que esse é o absurdo. Daria para fazer assim? Bom, aí você está especificamente você está querendo tipo demonstrar um lema para essa Para chegar no proposição. absurdo. É, porque se você fizer isso, você meio que perde uma coisa meio geral. Tipo isso, olha, eu vou te passar um exercício agora, exercício 3.
Vou deixar 2 então aqui, tá? Mostre que raiz de 3 não pertence a quê? Ok. Um outro aqui, ó. B. Se P pertence a N, é primo? Mostre que raiz de P não pertence a quê? Todos eles você consegue fazer da forma que eu fiz. Só que aqui você vai ter uma fração que tanto o valor de cima quanto de baixo, tanto M quanto N, são múltiplos de 3. Aqui é múltiplo de 3, aqui é múltiplo de 3. Então não vai fazer sentido falar para o ímpar. Aqui é múltiplo de 3, múltiplo de 3. Quando você supõe por absurdo que isso aqui acontece. E aí você tem uma fração que era irredutível e se reduziu por conta dessa multiplicidade. Então a proposição que você vai ter que demonstrar novamente é o seguinte, ó. Se n ao quadrado é múltiplo de 3, então n também é múltiplo de 3. Entendeu? E aqui é a mesma coisa. Se n ao quadrado é múltiplo de um primo p, então n também é múltiplo desse primo p. Tá bom? Entendi. Professor, só mais uma dúvida. Eu não consigo ver muito bem a diferença entre uma demonstração por absurdo, como essa que o senhor acabou de fazer da raiz de 2, e aquela outra da contraposição. Para mim, é basicamente a mesma coisa. É porque, na verdade, elas podem ser vistas como demonstrações com o mesmo princípio. É porque, na verdade, você pode demonstrar o seguinte, olha, você nega a sua tese e chega que tanto vale n ao quadrado, que é par por hipótese, como n ao quadrado é ímpar. Isso é um absurdo, porque não pode valer, uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Né? É isso que está confundindo. Mas, na verdade, é o seguinte, aqui a gente está fazendo, que eu vou explicar mais ou menos qual é a diferença entre uma proposição e outra. É porque aqui eu estou usando o seguinte, aqui eu não estou negando nenhuma... Perdão, eu estou negando a tese aqui, mas eu não tenho uma hipótese para ser contradita aqui. Está vendo nessa proposição 2 que não há nada, nenhuma hipótese que você colocou aqui para chegar no que você quer? Essa é uma das diferenças de uma demonstração por absurdo, porque você está negando a sua tese, simplesmente a sua proposição é uma tese, você está fazendo uma afirmação. Né? Você fez uma afirmação aqui, você quer demonstrá-la. Mas você não tem nada que você colocou como hipótese. A única hipótese que você tem é que seu x é um número real, não negativo. Mas isso, em si, não é uma afirmação muito razoável. Né? Professor, eu cheguei atrasado nessa aula. A contrapositiva é você negar a tese para isso implicar na negação da hipótese? Isso, exatamente. Sim. Foi isso que eu fiz, olha. Eu neguei a tese, ou seja, falei que ele era ímpar, e cheguei que o n ao quadrado também é ímpar. Ou seja, a negação da minha hipótese chegou na negação da minha... a negação da minha tese chegou na negação da minha hipótese. Na demonstração por absurdo, eu apenas nego a tese e chego no absurdo. O absurdo qual que é? É que isso aqui é verdade ao mesmo tempo que não é verdade. Tudo bem? Sim. E aí eu vou entrar nessa questão até para vocês já entenderem de onde vem essa... Eu poderia falar até assim,
de onde vem essas técnicas de demonstração. Eu quero, na próxima aula, finalizar essas concepções, né? Então, eu vou chamar essa aula de hoje, que eu começo aqui, de noções de lógica. Noções. Assim, eu não quero... Só vou dar uma introdução, né? Não vou ficar nada muito apurado, né? Eu só quero que vocês entendam de onde vem essas concepções de demonstração direta, demonstração... A demonstração direta é a mais aceitável, né? Você vai lá e demonstra a partir de uma certa hipótese que vale uma certa tese. Tipo, se n é par, n ao quadrado é par. Isso é fato, porque você pega lá, o n é par, eleva ao quadrado, você viu que dá um número par no resultado. Mas mostrar a volta, que é uma coisa complicada, né? A demonstrar que n ao quadrado é par, vale que n é par, é uma coisa um pouquinho... Não é muito direto isso. Ok? Você faz... Para você conseguir demonstrar de uma forma direta, você faz o seguinte. Eu vou, na verdade, fazer uma negação da tese para chegar na negativa da hipótese. Mas ok, o que eu quero fazer é o seguinte, olha, eu quero começar com a ideia das ideias básicas de lógica. Eu vou começar assim. Eu vou começar com a concepção de proposição. O que é uma proposição para a gente, né? Então, eu vou colocar a definição. Não é muito bem uma definição, mas assim, a gente pode falar que eu estou definindo aqui. Então, uma proposição... Opa! Uma proposição... Então, a palavra proposição aqui é importante. Proposição é uma sentença declarativa que assume somente dois possíveis valores lógicos. Somente dois. Na verdade, eu vou falar assim, ó, entre dois possíveis valores lógicos. Possíveis valores lógicos. Que são o seguinte, verdadeiro V que é o V, e falso F. Então, olha, uma proposição, né? Uma proposição é uma sentença que a gente declara algo, ou seja, a gente meio que, vou falar assim, a gente afirma algo, e essa afirmação, ela tem que ser, ela pode receber entre dois valores possíveis, que a gente chama de valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Né? Então, esses aqui são os valores lógicos possíveis que uma proposição pode assumir. Verdadeiro e falso. E aí, quando eu falo entre, eu estou dizendo o seguinte, que não pode assumir os dois ao mesmo tempo. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
Então, o princípio aqui que a gente está seguindo dois princípios para uma proposição. O princípio do terceiro excluído, ou seja, não há um terceiro valor lógico que a gente vai assumir. Não há um talvez, não há um... Ah, quase, não há isso. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E ela satisfaz também o princípio da não contradição, ou seja, ela não é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, note que estamos seguindo, note que estamos seguindo aqui dois princípios. Dois princípios. Qual? Uma proposição, princípio do terceiro excluído, né? Princípio do terceiro excluído. Do terceiro excluído. Excluído. Que é o seguinte: não há um terceiro valor lógico. Um terceiro valor lógico. Valor lógico. E o segundo princípio é princípio da não contradição. Qual que é? É uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Vou falar assim. Tudo bem isso, gente? Tudo certo. Tudo bem, até aí faz todo sentido. Sim. Então, faz sentido porque a gente precisa seguir esse processo, né? Seria mais ou menos... por isso que a gente trabalha com uma teoria um pouquinho dura, porque a gente trabalha com ou é verdadeiro ou é falso. Não tem um talvez ou quase isso, né? Ah, estamos tendendo para isso. Não há isso na matemática, assim, pelo menos nessa forma que a gente está trabalhando. Ou a coisa é verdadeira ou é falsa. A gente precisa trabalhar com isso. Tá? Deixa eu fazer aqui, então, exemplos, né? Então, a gente está no exercício 3, exemplo 4. Exemplo 4. Olha, isso aqui poderia ser uma proposição. Isso é uma proposição. 2 mais 3 igual a 5. Isso aqui é uma proposição. Porque eu estou afirmando que a soma 2 mais 3 é igual a 5 e é uma proposição verdadeira. É uma proposição verdadeira, é uma proposição.
e assume o valor lógico verdadeiro. Lógico verdadeiro. V. B. Se eu pegasse também a 2 mais 3 igual a 4, também é uma proposição. É uma proposição. E assume o valor lógico falso. F. É... Deixa eu ver um exemplo de uma coisa que eu posso não falar que é uma proposição. Deixa eu ver. Eu tinha uns exemplos bons. Uma coisa que não é uma proposição. Pense aí, gente. Vocês têm algum exemplo de uma coisa que não necessariamente 2 é uma mais proposição? 2, professor. Ah, é. 2 mais 2. 2 mais 2 não é uma proposição. Aí, é boa, boa. Não é uma proposição. A gente só usou os exemplos matemáticos, né? Assim, de uma maneira. Não é uma proposição. Pois não afirma nada, né? Não declara nada. Pois não declara algo, né? Vou usar esse exemplo que você usou. Pois não declara algo. Vou colocar assim. Tudo bem, gente? Isso? Então você tem lá uma ideia do que é a proposição. Você é uma afirmação que você consegue dar algum valor lógico para ela, de alguma maneira, né? Aí você pode falar, professor, mas tem afirmações na matemática que a gente não consegue demonstrar, né? E mostrar que ela é verdadeira ou falsa. Demonstrar ou sua veracidade ou sua falsidade. Tudo bem, você pode às vezes chamar isso de axioma. Ah, isso é um axioma, porque eu não estou demonstrando que ele é verdadeiro ou falso, eu estou apenas tomando isso como minhas hipóteses. Eu posso assumir isso e a partir deles criar outras verdades, né? Então você já assume isso como verdadeiro. Mas também existem coisas que existem certas afirmações que você não consegue provar se é verdadeira ou falsa, mesmo que não seja uma coisa tão óbvia como um axioma. Aí é uma questão mais, são discussões lógicas mais aprofundadas e aí a gente precisa de mais, de certo modo, mais bagagem para discutir esse tipo de coisa. Por enquanto a gente vai só discutir como que eu posso meio que trabalhar com uma proposição que eu sei se ela pode ser verdadeira ou falsa e como que isso se comporta assumindo que ela é verdadeira em certos casos, assumindo que ela é verdadeira e falsa e depois falsa, o que acontece com a proposição seguinte que ela está compondo, né? Ou seja, eu vou começar agora aqui com uma ideia de proposições compostas. O que seriam proposições compostas, né? Então, aqui eu vou mudar de página para não confundir com esse exemplo. Deixa eu só para cá.
tá? Então, dizemos que uma proposição ela é composta quando ela ela se compõe de outras proposições. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo D. Eu vou até usar os dois seguintes, olha, 2 mais 3, 2 mais 3 é igual a 5 e 2 mais 3 é igual a 4. Isso aqui é uma proposição composta. Uma proposição. São composta por outras duas proposições. Duas proposições. Quais seriam essas duas proposições? A primeira lá do A e a segunda do B. Essa proposição composta toda, ela tem que ser falsa. Por quê? Porque esse E aqui diz o seguinte, olha, então isso vale e isso também vale. O E, ele é um conectivo lógico, né? Que está dizendo o seguinte, eu estou afirmando tanto isso verdadeiro, ele está dizendo o seguinte, ó, isso, eu estou afirmando que isso acontece e isso acontece. Por isso a palavra E. Mas, na verdade, essa é verdadeira e essa é falsa. Então, quer dizer que não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Professor, Pode falar. no caso, a gente poderia chamar essa proposição composta de proposição, mesmo ela quebrando aquela regra lógica de não se contradizer? Tipo, ela ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Não, não, ela é uma proposição, mas ela é uma proposição que é falsa, porque realmente ela não é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, é porque ela é uma proposição que se compõe com outras. Aí, no caso, ela é totalmente falsa. Ela é falsa, porque não vale isso e isso ao mesmo tempo. Entendi. Se fosse Porque, um ou, a gente poderia afirmar que ela é totalmente verdadeira? exatamente. Vou até colocar Legal. esse aqui para você, né? A, B, C, D, E. Isso aqui é uma proposição ou 2 mais 3 igual a 4. Isso é uma proposição composta, e ela, aqui eu até esqueci de afirmar, né? E assume o valor lógico aqui, né? Lógico F. Ela é falsa, essa aqui. E essa aqui já é uma proposição composta e assume o valor lógico V. É tipo quando você faz a pergunta para a pessoa, olha, você está com sede ou não? Eu posso falar sim. Por quê? Porque eu posso estar com sede ou posso não estar com sede. Isso é verdadeiro. Sempre. Sim, é verdade. Né? Você quer tomar um café ou não? Quando você coloca ou não, tipo, essa afirmação, essa pergunta não faz muito sentido, porque isso é sempre verdade. Ou eu quero ou não quero, né? Então, o ou, ele junta as duas coisas aqui e você pode ter isso verdade, isso aqui mesmo sendo falso, o ou, ele não exclui, né?
a proposição toda. O E, ele exclui a proposição toda se uma delas for falsa, porque você está afirmando as duas coisas, isso e isso. É tipo falar assim, olha, eu quero um valor que é maior que 5 e menor ou igual que 5. Isso não acontece. Ele não pode ser maior que 5 e menor ou igual que 5 ao mesmo tempo. Entendem isso, gente? Sim. Então, Sim. né, então a gente pode construir outras proposições a partir de conectivos lógicos que a gente vai chamar aqui. Alguns conectivos importantes são esses que aparecem, né? Então, eu vou falar aqui conectivos lógicos para a nossa próxima parte aqui, tá? Conectivos lógicos. O que eu estou fazendo é o seguinte aqui com vocês. Eu estou assumindo que vocês entendem o que seria uma proposição e o que é uma proposição composta. Uma proposição é uma declaração assim, já dado afirmando algo, né? Ou seja, estou declarando uma sentença que declara algo. E uma proposição composta é como se eu pegasse várias proposições. Ela não deixa de ser uma sentença que declara algo, mas ela se compõe com várias outras atômicas, né? Algumas afirmações que são bem simples. Umas que são somente uma afirmação direta, sem usar um certo conectivo, e a proposição composta usa certos conectivos. O primeiro conectivo que a gente vai pensar é o conectivo da negação. Tá? Então, deixa eu só centralizar isso aqui, que é melhor. Que aí a gente não faz por tópicos, né? Então, o primeiro conectivo lógico que a gente vai usar é a negação. Então, negação. Só o seguinte, eu vou primeiro falar o seguinte, olha. Usaremos P, Q, R, S, letras minúsculas, né? Para proposições. Eu vou dizer proposições simples ou atômicas, né? Simples ou até atômicas. Acho que não vou usar a palavra atômicas, não. Proposições simples. E quando a gente usa maiúscula, a gente fala que são proposições compostas. Para proposições compostas. Proposições compostas. Tá? Então, a primeira ideia aqui é trabalhar com a negação. Então, negação. Negação. Então, dada uma proposição, gente, olha, aqui é meio confuso um pouco esse negócio de falar de proposição compostas e proposições simples, porque uma proposição simples, uma proposição qualquer, eu posso falar que é uma proposição simples, né? Porque é apenas uma proposição, apenas uma declaração que diz algo. Então, às vezes, o contexto vai deixar claro quando você está falando de proposições compostas ou simples. Porque você, às vezes, vai fazer uma construção de uma proposição a partir de outras. Aí você fala, olha, essa aqui é composta porque ela é construída a partir de outras.
Mas, a princípio, você pode chamar uma proposição qualquer de um Pzinho minúsculo. Então, dada uma proposição P, né, uma declaração sobre algo que você faz, né, a negação dessa proposição, então, a negação de P é denotada por não P. Então, a gente denota a negação de uma proposição por não P. Às vezes aparece nos livros uma coisa assim, ó. Tá? Coloca uma barrinha assim. Então, a negação de uma proposição seria não P, um tio, e é tal que toda vez, não, toda vez não, né? Porque não faz sentido. Tal que se P é V, ou seja, se P é verdadeira, então não P é F. Então, se P é verdadeira, então P é F. E se P é F, então não P é V. Ok? Aqui, gente, já vem um certo conceito que eu posso introduzir para vocês como tabela verdade. O que seria uma tabela verdade, né? Disso que eu falei. A concepção é a seguinte, olha, eu quero saber o seguinte, ó, como que varia não P a partir de P. Então, dado uma proposição P, eu vou colocar aqui, dada uma proposição P aqui, né? Eu quero entender o que acontece com não P. Bom, se P é verdadeira, então quer dizer que, pela escrita que eu fiz aqui, não P é falsa. Se P é falsa, então não P é verdadeira. Então, essa é a tabela verdade desse processo que eu acabei de escrever aqui. Quando eu falo tabela verdade, é um estudo dos valores lógicos possíveis que uma proposição satisfaz a partir das proposições simples que a compõem. Ok? Então, a partir disso, eu introduzo essa concepção de tabela verdade. Tá? Tá, ok, professor. Tem uma pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat? Deixa eu ver. Ah, é aqui. O Rafael perguntou o seguinte, mas por que a negação é um conectivo, visto que ela não conecta, né, outras duas proposições, apenas uma proposição? Faz sentido, né? Porque parece que quando você fala conectivo lógico, você está falando de conectar proposições outras, né? Mas a gente vai assumir conectivo porque você consegue construir uma proposição outra a partir dela. Tipo, você pega uma proposição P maiúsculo, ao negá-la, você está construindo uma outra proposição. E até mesmo porque, às vezes, quando você faz uma negação de uma certa proposição, você, às vezes, consegue, de certo modo, espalhar a negação conforme a sua proposição composta se constrói. Entendeu, Rafael?
Então, não é a palavra conectiva, ela se estende para, de certo modo, como a partir desse, vou chamar de processo, você consegue construir novas proposições. Tá? Eu vou dizer assim. Ok? Eu momentaneamente aqui, gente, eu esqueci o nome de cada coisa aqui. Peraí, deixa eu só. Oxe, uma pesquisa? Não, não é exatamente isso que eu quero. Peraí. Deixa eu acessar aqui minha aula de lógica antiga, só para ver uma coisa. Estou fazendo uma certa confusãozinha aqui. Tá. Esse conectivo lógico aqui, eu esqueci como é que recebe os nomes. Espera aí. Esse aqui é o E. E esse aqui é o OU. Ok? Tá, eu vou chamar de E e OU mesmo. Eu tava confuso quanto a ser disjunção ou conjunção. Mas vamos lá. Esse é o conectivo lógico. Tá, eu vou chamar a negação de conectivo lógico negação mesmo, né? Agora, o outro conectivo lógico que a gente faz aqui é o E, que é esse que apareceu aqui, olha. Né? Lá no exemplo D. Tá? Então, conectivo lógico, agora E aqui. Vou chamar de conectivo E mesmo, para não... Conectivo E. Bom, a simbologia que eu vou usar para E é essa daqui, tá? Ou também aparece nos livros ponto. Pode ser tanto isso como isso, olha. Tá? Aí vocês escolhem qual que vocês querem usar. Tá? Conectivo E. Então, dadas duas proposições, sons P e Q, a proposição composta, a proposição composta P, que eu vou colocar um igual aqui, P e Q, é tal que... Deixa eu centralizar isso, fica melhor, né? Deixa eu só centralizar aqui. P igual a P e Q é tal que P é V somente no caso em que P é V e
Q também é V. Então, essa proposição aqui, P, I, Q, aqui a gente lê assim, né? P, E, Q. Deixa eu colocar em vermelho para não fazer parte da igualdade aqui, né? P, E, Q. Essa proposição aqui, P e Q, ela somente é verdadeira quando P é verdadeira e Q é verdadeira. É tipo com essa questão aqui, olha. Essa aqui não pode, essa afirmação completa não pode ser verdadeira, porque eu estou falando o seguinte, ó, isso vale e isso vale. O E aqui, ele fala assim, olha, eu estou falando que isso é verdade e isso é verdade. Então essa proposição inteira não pode ser verdadeira, porque essa aqui é falsa, né? Então, como é que eu posso falar isso em tabela verdade? Eu posso falar assim, olha, eu vou usar aqui, agora aqui vem uma certa, essa questão que o Rafael falou, olha, foi o Rafael que falou aqui, deixa eu ver, foi o Rafael. Para construir a tabela verdade dessa daqui, não precisou de mais que 2 linhas, somente 2 linhas já dá a cara dos possíveis valores lógicos de não P. Mas como eu estou envolvido com 2 proposições simples aqui, P e Q, eu preciso de uma tabela verdade com 4 valores, com 4 possibilidades. Então eu vou fazer uma tabela verdade assim, olha. Deixa eu mudar para preto. Que tenha, que tenha a primeira linha, que é para denotar as proposições, e mais 4 linhas para fazer. Eu vou fazer grande aqui só para a gente não ter bastante espaço, né? Para a gente pensar nas possibilidades. Então, vou ficar espaçado também. Deixa eu ver, tá bom? E aqui também. Eu vou deixar a última maior para a proposição composta. Então, olha, o processo é o seguinte, eu vou pensar assim, eu vou colocar aqui P, que é a proposição que compõe a nossa P maiúscula. Aqui eu vou colocar Q, e aqui eu vou colocar minha proposição composta, que é a P e Q. Como é que então eu digo isso aqui que eu falei, essa afirmação aqui, que a P somente é verdadeira, no caso em que ambas são verdadeiras? Eu faço assim, olha, eu vou estudar os possíveis valores lógicos que P e Q possuem. Bom, a P pode ser verdadeira, enquanto que a Q também o é. A P pode ser verdadeira e a Q não. A P pode ser falsa e a Q pode ser verdadeira. E a P pode ser falsa e a Q é verdadeira. Então, tá vendo? Olha, eu estou vendo os possíveis valores lógicos que acontecem com P e Q. Nas proposições P e Q. Aí, a afirmação que está sendo dita aqui é o seguinte, olha, a P maiúscula somente é verdadeira quando ambas aqui são verdadeiras. Então, aqui é verdadeiro somente nesse caso. O resto é tudo falso. Então, essa tabela verdade aqui me dá como que a P age conforme as outras. Quais são os possíveis valores lógicos da P maiúsculo, da composta, quando você varia os valores lógicos possíveis de Pzinho e Qzinho. Né? Aí você fala, e se eu mudasse a ordem aqui, colocasse Q aqui e P aqui? Não importa muito. O importante é que o que acontece é o quê? A P maiúsculo só é verdadeira nesse caso aqui. Aí existe um outro conectivo, que é o conectivo OU. Então, vou deixar aqui ponto e vírgula.
Vamos para o conectivo ou agora. Ou. Então, também ele conecta duas proposições. Então, dadas duas proposições P e Q, dadas duas proposições P e Q, aí só para a proposição composta P ou Q, a proposição composta, aí eu vou denotar assim, ó, P sendo P ou Q, como é que a gente lê? P ou Q. Aí essa daqui, aí como é que eu denotei o texto aqui? É tal que P, tal que P é F somente no caso em que P é F e Q é F. Tá vendo que não é, ela não é uma, esse P ou Q não é uma negação do E. Ele é, na verdade, meio que uma definição por uma outra forma que o E. Porque eu sei o seguinte, olha, o conectivo lógico é uma proposição. Isso que eu afirmei, olha, o conectivo, ele constrói proposições novas, né? Então, P e Q é uma proposição. Então, se eu sei os casos onde ela é verdadeira, então eu sei como que a proposição age. Porque nos outros casos ela será falsa, pelo princípio do terceiro excluído. E o princípio da não contradição, né? Então, a tabela verdade disso daqui, como é que ficaria? Né? Eu posso até fazer uma cópia aqui, né? Para não perder tanto tempo. Ctrl C, né? E jogar para cá. Ctrl V. E estudar aqui como que ficaria nesses casos aqui. Então, P, aí aqui P ou Q, né? E para estudar aqui, olha o seguinte, olha, ele fala que somente é falsa nesse caso. Nesse caso, F, F. O resto é tudo verdadeiro. Então está aí o conectivo ou. Ele é um pouquinho mais livre para acontecer verdades. O conectivo E, ele é um pouquinho mais preso para acontecer verdades. Né? E um outro conectivo que eu quero apresentar para vocês ainda é esse daqui. É o conectivo... esse que é o condicional que eu queria falar, mas eu vou colocar só o símbolo dele, tá? Conectivo... eu vou chamar de então. Então, que é o seguinte... dar as duas proposições, P e Q, duas proposições, P e Q, a proposição composta P igual a P então Q, como é que a gente lê isso aqui? P então Q. Ela
Pode falar. Esse conectivo, então, seria tipo aqueles de teorema, tipo, se aí tem a hipótese, então aí tem a conclusão, é tipo isso? Se confunde bastante com ele, mas na verdade é só um conectivo mesmo. Na verdade, na próxima aula eu vou colocar qual que é a conexão que há com essa coisa do teorema. Mas em afirmações, proposições, a gente está falando o seguinte: no teorema, eu estou falando assim, olha, dada essa hipótese implica nessa tese. Ah, sim, é Lá diferente, então. lá é o implica. É de implicação. Se isso implica aquilo, sabe? Como nas ciências naturais, né? Um fato que implica outro fato acontecer, né? Por isso a setinha é diferente? Aquela setinha tipo com um Isso, igual e por isso. Mas há uma relação estrita entre os dois, tá? Professor, Pode falar. eu tenho uma pergunta também sobre questão de linguagem. As linguagens de conjuntos lá, de união e interseção, veio daí, de lógica? Tem uma relação bem interessante também, né? Tipo, a interseção você usa o e, na união você usa o ou, né? Uhum. De certo modo, sim, a conexão é bem daí. Bem legal, obrigado, professor. Então, ok. Então, essa proposição aqui ela é um pouquinho mais chatinha, que ela é o seguinte, olha. É tal que P, ela é F somente no caso em que P é V e Q é F. Como é que a gente diz isso, né? Vamos ver, ó. Eu vou até colocar de novo aqui o nosso um Ctrl V aqui, já estou com a cópia Mas, salva. professor, Pode falar. se P for F, daí vai ser F também, não? O Não, Pzão? aí que tá. A definição você não precisa. Eu vou até explicar isso agora. É meio que falar assim, olha, uma falsidade, ela meio que pode implicar numa verdade, enquanto uma verdade nunca implica numa falsidade. Entendeu? Um fato que acontece nunca vai implicar numa coisa que não aconteceu. Não, se bem que faz sentido, tipo, se isso aqui não for verdade, também pode ter um então nisso e leva em uma coisa verdadeira ou numa outra coisa falsa. É, Faz sentido. entendeu? Então, seria. Como é que seria esse conectivo lógico aqui? Então, somente nesse caso aqui, ó, que ela é falsa. Somente quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, que acontece falsidade nesse conectivo lógico. Aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Né? Então, esses são os conectivos lógicos mais importantes, né? A partir deles eu consigo. Na verdade, os conectivos lógicos mais importantes são esses três aqui, é a negação, o e o ou. Agora, esse aqui pode ser obtido a partir dos outros dois. Eu vou deixar isso como exercício para você, tá? Exercício que eu vou deixar para a próxima aula para vocês pensarem. Se vocês podem pesquisar, olhar e estudar em algum lugar. Mas na próxima aula eu vou explicar um pouquinho isso para retornar a aula e a gente continuar essa parte que eu queria falar com vocês. Então, o exercício 5 é: obtenha o conectivo lógico a partir dos conectivos negação
E e o OU. Eu vou finalizar com esse exercício, comprometido até 9h30 no máximo, nas nossas aulas. E na terça que vem eu continuo com essa aula de noções de lógica, até para tentar fazer que vocês entendam essas questões de proposição, de demonstração por contrapositiva e demonstração por absurdo. Tá? E possivelmente eu já tento falar para vocês de demonstração por indução. E tudo, né, tentando dar essa base da lógica para vocês, se vocês entendam que, olha, faz sentido demonstrar por absurdo, faz sentido demonstrar por contrapositiva. E também vou introduzir também as questões de implicações e equivalências lógicas. Ok? Pessoal, Beleza, muito obrigado pela aula, professor. Beleza. Alguma outra pergunta? Uma pergunta, sugestão, gente? Professor, esse negócio do então é tipo aquelas proposições do choveu, então o chão está molhado, né? Os conectivos é mais ou menos isso. Quando você... quando uma afirmação implica outra. O Lucas perguntou aqui, olha, o Lucas falou assim, ó, o livro do IESE coloca o E como conjunção e o OU como disjunção. Sim, Lucas, eu na hora até ia colocar assim, mas eu confundi, na hora eu estava meio com receio de errar um ou outro. Mas o E é o conectivo lógico que junta, né, junta afirmações, ou seja, você está dizendo que uma e outra são verdadeiras, e a disjunção é quando você fala assim, olha, a proposição composta do OU, ela não junta as duas afirmações, ela meio que separa. Você afirma uma coisa geral, mas está dizendo uma coisa que é verdadeira, se pelo menos uma das duas são. Tipo, a proposição hoje choveu ou hoje não choveu, ela é verdadeira sempre, né? Você está afirmando... É tipo falar assim, olha, P ou não P. P ou não P é sempre verdadeira. Porque se P for verdadeira, não P é falsa. O ou deixa as duas verdadeiras. Se P é falsa, não P é verdadeira. O ou que você colocou no meio deixa as duas verdadeiras. Tá? Beleza, gente? Então vou... Tranquilo, professor. Obrigado pela aula. Por nada. Beleza. Professor, o senhor sempre manda essas anotações lá pelo Moodle, né? Sim. Assim que acabar, eu já coloco a aula lá e já faço já coloco o vídeo no stream. Tá? Ok. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu sempre coloco. Tá bom? Tá bom. Parando de compartilhar aqui, então, gente, e vou parar de gravar também.